Meus irmãos, abramos nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 12, mas eu peço a sua atenção, principalmente quando nós entrarmos no verso 15, a ênfase vai ser a partir do verso 15 até o verso 17, mas por uma questão de contexto e por causa do nosso primeiro ponto, nós vamos ler a partir do 12. Então, Colossenses 3, vamos fazer a leitura de 12 a 17. Depois a pregação vai ser de 15 a 17. Assim diz a palavra do Senhor. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Agradecemos pela liberdade, pelo acesso que temos a ela. Senhor, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, ó Pai. Apesar das nossas debilidades, ó Pai, que o Senhor venha e fale, Senhor, que o Teu Santo Espírito seja conosco, ilumine as nossas mentes, os nossos corações, e que assim o Teu nome seja glorificado e a Tua igreja seja santificada pela Tua palavra, Senhor Deus. Fala, Pai, em nome de Jesus, amém. Ações de graças. Meus irmãos, hoje eu quero falar sobre ações de graças de 3 maneiras com vocês: andando, cantando e vivendo. Fácil de decorar, né? Eu tentei aqui imitar um professor que eu tive no seminário, que ele ensinava, Reverendo Canelhas, alguns aqui conheceram, né? Já faleceu. E ele ensinava o sermão ando, 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 ou endo, endo, endo. Eu tentei, não consegui, ficou ando, ando, endo, que é amando, cantando e no final é endo, vivendo, certo? Mas caminha comigo aí, que vai ser comigo aí. Meus irmãos, em primeiro lugar, ações de graças, amando uns aos outros. E a gente vai ver que gratidão a Deus, tem tudo a ver com a maneira em que nós nos relacionamos enquanto corpo de Cristo, uns os outros. Repare lá no verso 15, a exortação que o apóstolo Paulo faz aos Colossenses. Lá no finalzinho, última parte, e sede agradecidos. Mas quando a gente olha para o texto da passagem, por isso eu fiz questão de ler desde o verso 12, parece um pouco fora de lugar, desde aquilo que Paulo vem falando, porque o tempo todo ele está falando do relacionamento dos crentes uns com os outros. Ele falou lá no 12, a gente tem misericórdia, bondade, de suportar, e por aí vai até o início do 15, de ter paz. E ele está falando de relacionamento, aí do nada ele vem com essa ordem, sede agradecidos. Quebra um pouco, mas meus irmãos, como eu já falei, gratidão
Deus tem tudo a ver em como nós nos relacionamos e em como nós obedecemos a isso aqui que o apóstolo ordena à igreja. Lembre-se que o primeiro mandamento, o primeiro grande mandamento, quando Jesus resume a primeira tábua da lei, é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. Esse é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é amar o próximo como a você mesmo. Mas o primeiro é que vai orientar o segundo. Então, o nosso relacionamento com Deus, e a gratidão faz parte desse relacionamento, vai ser determinante para como nós nos relacionamos uns com os outros. Então, os crentes cheios de gratidão a Deus, por seu gracioso chamado, por exemplo, como ele fala aí, fomos chamados a um só corpo, vão achar mais fácil estender a outros crentes a graça do amor e do perdão, e deixar de lado aquelas questões mesquinhas, discussões, debates, sem necessidade, coisas que podem inibir a expressão da paz na comunidade dos crentes. Vejam quantas ordens relacionais o apóstolo Paulo trouxe. Nós lemos lá no 12, como eleitos, os crentes deveriam se revestir de afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. No 13, Paulo diz que eles deveriam suportar, a ideia aqui é de tolerar a debilidade uns dos outros, tolerar, suportar uns aos outros, e deviam inclusive perdoar, se perdoar mutuamente. Qual o exemplo? Assim como o Senhor os perdoou. No 14 ele fala do amor, que é o vínculo da perfeição e que deveria estar acima de tudo na igreja. No 15, ele começou falando da paz de Cristo como árbitro nos corações, e depois fala que nós fomos chamados a essa paz como um só corpo. Você não recebeu a paz de Deus sozinho, você recebeu no corpo de Cristo. E o que gratidão tem a ver com isso tudo? Ora, meu irmão, você vai tratar o teu irmão com misericórdia, com bondade, como ele fala lá no verso 12, porque você agradece a Deus pela misericórdia e pela bondade que Deus dirigiu a você. Você vai tratar o teu irmão com humildade, com mansidão, porque você agradece a Deus pelo Salvador, manso e humilde de coração, que Ele proveu a você, na pessoa de Cristo. Você é paciente, porque você reconhece com ações de graças a muita paciência que Deus tem com você, e aí você consegue ser paciente com o teu irmão. Rapaz, irmã, se Deus não tivesse paciência conosco, o que seria de nós? E Paulo está falando que a gente tem que estender isso ao nosso próximo, mas a gente só é capaz de fazer isso quando a gente agradece a Deus, reconhece que Ele é paciente conosco. 13, você vai suportar o teu irmão, porque Deus te suporta com todas as suas debilidades, e Ele te perdoa de cada uma delas, até da tua ingratidão. Você ama, verso 14, porque você agradece pelo amor que você recebeu de Deus. Se você não agradece, é porque você não reconhece que Deus te ama. Mas se você agradece reconhecendo que Ele te ama, aí você é capaz de amar o teu irmão. 15, nós somente teremos paz, meus irmãos. Nós somente seremos um corpo em harmonia se formos capazes de agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele opera em nossas vidas. E aí, como resultado da nossa gratidão, seremos capazes de viver como igreja. Senão, a gente pode até pensar que é igreja, mas se não tiver gratidão a Deus, que vai regar esses relacionamentos entre nós, somente quando você é agradecido a Deus por tudo que Ele fez na sua vida, por todo o amor, bondade, misericórdia, pela paz que você recebe mediante a obra de Cristo, somente quando você reconhece a sua indignidade diante de Deus, e pelo tão gracioso que Ele foi com você, e aí você se torna humilde, somente assim você está pronto para viver com seus irmãos em Cristo, dessa maneira que o apóstolo Paulo ordena. E aí eu preciso perguntar, está com dificuldade com algum irmão na igreja?
Se é o caso, talvez o que esteja faltando seja gratidão a Deus pelo que Ele faz na sua vida. O teu problema, em primeiro lugar, não é com teu irmão, é com Deus. Porque a partir do momento que o nosso relacionamento com Deus está em ordem, a gente consegue estender perdão ao irmão. Porque Ele nos perdoou, a gente reconhece isso. Deus nos perdoou. Talvez o problema seja ingratidão. Se você não é agradecido, se você olha para a sua vida, para a salvação, para tudo que você tem, para o sustento, para o cuidado, para a família, para o teto, para o ar, para a saúde, é infinito, irmão, não tem onde parar. E você não agradece, você acha que é autossuficiente, você se acha Deus, ou então você acha que Deus está cumprindo alguma obrigação. Enquanto não tivermos um relacionamento com Deus regado por ações de graças, não seremos capazes de viver como igreja, meu irmão. Agradeça a Deus, então seja capaz de oferecer a mesma coisa que Deus concedeu a você ao teu próximo. Aí sim, haverá amor, misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência, tolerar um ao outro, perdoar um ao outro, paz entre nós. Então, ações de graças em primeiro lugar, como? Amando uns aos outros. Segundo lugar, meus irmãos, verso 16, cantando. Muita coisa pode ser dita sobre esse verso 16, e eu amo o verso 16 de Colossenses 3 e o paralelo dele lá em Efésios, porque eu gosto de culto, canto tem a ver com culto, então é uma passagem da Bíblia que eu já estudei, então assim, ela é muito rica, meus irmãos. Mas hoje eu quero chamar a sua atenção para a ação de graças que há no final do versículo 16. Repare lá que o apóstolo vai falar dos cânticos, dos salmos e tal, e ele termina assim: com gratidão em vosso coração. É claro que existe um processo aqui que eu não vou negligenciar, mas o foco vai ser o quê? No final desse processo, que é gratidão a Deus. E é interessante já a gente perceber que o verso 16 é paralelo ao 15. Porque olha só, enquanto no 15 Paulo começa falando da paz de Cristo na igreja e termina com gratidão, no 16 ele começa falando da palavra de Cristo na igreja e novamente termina com gratidão. E a ideia aqui é mais ou menos assim. Ele começa: habite ricamente a palavra de Cristo em vós. Como? Ora, aí ele fala: como a palavra vai habitar? Façam isso ensinando e admoestando uns aos outros. Essa palavra aí para instruir é admoestar, tá? É quando o irmão tá se afastando de Deus, está pecando, está se desviando, e você vai admoestar o irmão para o bem dele, com amor, tá? Então, a palavra de Cristo vai habitar enquanto vocês ensinam, admoestam uns aos outros em toda a sabedoria. Por sua vez, como vem esse ensino, essa instrução aí? Ora, isso vem através dos salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, é cantando a Deus com gratidão em nossos corações que nós admoestamos e instruímos uns aos outros e que a palavra de Cristo habita ricamente entre nós. Eu estou falando cantar, aqui está escrito louvar, mas é cantar, tá? Cantar é uma das formas de louvar a Deus, não é a única. Nós louvamos a Deus falando. Não precisa estar cantando. Louvar é você elogiar, exaltar a Deus por quem Ele é, pelo que Ele faz. Uma das formas de louvar é cantar. E o texto aqui não está falando só de louvor no sentido amplo, está falando especificamente de cantar. Tá? Lá no grego a palavrinha é cantar. Tem outra palavra para louvor, que é aquela que quem veio na conferência missionária aprendeu, que é doxa, que é de onde vem a palavra doxologia, certo? Que tem vários hinos no nosso cenário com esse nome. Mas volta para o texto. Vamos embora. Viram o processo? A palavra de Cristo habita pela instrução e a demonstração mútua. Essa instrução ocorre através dos salmos, cânticos, hinos. E esse canto é dirigido a Deus em primeiro lugar, porque ele é de coração. É com gratidão no
coração. Então, meus irmãos, o verdadeiro louvor a Deus, que vem do coração, o verdadeiro canto que louva, que exalta ao Senhor, ele só é verdadeiro se ele for regado com o quê? Com gratidão. Precisa ter gratidão a Deus. Olha como ele termina o verso 16. Louvando a Deus, cantando no caso, com salmos, hinos, cânticos, com gratidão em vossos corações. Está lá no coração. Você pode por fora estar parecendo que está quase voando, ou talvez meio cabisbaixo. Mas não é isso que vai dizer, é o que está no coração. Então, nesse processo do verso 16, além de estarmos louvando a Deus com nossas vozes, como um só corpo, nós estamos abençoando uns aos outros. Olha como é bonito isso, meus irmãos. Nós louvamos a Deus, nós cantamos para Deus, mas ele está dizendo que uns aos outros são abençoados. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Como? Cantando. Então você, quando canta, com ações de graças no coração, abençoa o teu irmão. Quando você tem um coração cheio de gratidão a Deus, você não somente louva a Deus, mas você abençoa ao teu irmão que está ouvindo você cantar as verdades eternas, as maravilhas daquilo que Deus faz, de quem Deus é. E a igreja canta como uma só voz, e todos estão aqui ouvindo uns aos outros e Deus sendo adorado. Deus nos ouve, nós nos ouvimos. E assim o que acontece? Nós crescemos na palavra de Cristo. Não é assim que começou? Habite ricamente a palavra de Cristo. Então vamos lá. Se você tem gratidão em seu coração, você canta com sinceridade. Mas se você não tem gratidão no seu coração, você não canta com sinceridade. Se você consegue vir para a igreja, participar do culto e não cantar, meu irmão, talvez seja porque você é um ingrato. Igual lá, quando a gente não consegue viver em harmonia, talvez isso mostre um problema do relacionamento com Deus. Aqui é a mesma coisa. Você vem para a igreja e não canta. Será que você é um ingrato, meu irmão? Como não elevarmos nossas vozes a Deus? Como não louvar com gratidão por tudo aquilo que Ele é e faz? Eu não gosto de cantar. Pastor, eu sou desafinado. Eu só quero ouvir, quero refletir na mensagem da letra. Piedoso, né? Falar isso. Cuidado, irmão. Muito cuidado. Essas coisas podem ser, presta atenção, podem ser desculpas para ingratidão, ou no mínimo, falta de conhecimento bíblico do que é o culto público a Deus. Sabe por quê, meu irmão? Para expressar nossa gratidão a Deus, nós nos reunimos aqui como igreja para adoração. Essa adoração acontece como, meus irmãos? Através da palavra, através das orações, através dos sacramentos e através do canto. O canto faz parte do culto. Então, quando você vem para o culto público a Deus, você não pode escolher só a palavra e negligenciar os outros elementos. Você não pode escolher só a oração e negligenciar os demais, só os sacramentos e negligenciar. Da mesma forma que você também não pode escolher só o canto e deixar o restante de lado. Tudo isso faz parte do culto. E se nós estamos sendo seletivos com o que nós fazemos aqui, não quero cantar, tem algum problema, meu irmão. E, pelo nosso texto, talvez esse problema seja o quê? Ingratidão no coração. Porque um coração grato, que olha para Deus, vê aquilo que Deus faz, que olha para si e vê que estava morto, e não consegue exaltar esse Deus usando a sua voz. Mas eu preciso fazer um outro alerta aqui importante, já que eu estou falando de canto. Porque embora ele seja negligenciado,
Também é verdade que muitas vezes o canto é tido como a medida de todas as coisas relacionadas ao culto. Infelizmente é comum as pessoas colocarem muita ênfase no canto. A igreja é boa se a equipe de louvor for boa, né? Ou o cantor estava cantando lá e tal, fiquei todo arrepiado, abaixaram as luzes, aí de repente minha perna começou a tremer, quando eu vi eu já estava de joelho chorando, o louvor foi maravilhoso. Mas pergunta o que foi pregado, se é que teve pregação. Tem igrejas, meus irmãos, que na verdade nem tem culto mais, porque o culto precisa desses elementos que eu falei para vocês. Não tem liturgia, tudo se resume a cantar, é como se fosse um show. Preste atenção, nós não estamos medindo a gratidão pela quantidade de músicas que são cantadas, mas pela sinceridade do coração. O apóstolo falou de gratidão no coração, meus irmãos. O que eu quero dizer é o seguinte: você pode ter muito canto e nenhuma gratidão a Deus. Mas o verdadeiro louvor é aquele que procede de corações gratos. Então, gratidão amando, gratidão cantando e, por último, gratidão vivendo ou fazendo, que é o verbo que o apóstolo usa aqui no verso 17. Olha o verso 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esse verso 17 é um fechamento para o ensino do apóstolo com relação à vida como igreja. E aqui o apóstolo faz a sua exortação final e dá essa ordem: tudo que vocês fizerem, seja no nome do Senhor Jesus, com gratidão. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, qual é o fundamento da conduta cristã? Por que eu me refiro à conduta cristã? Ora, tudo que fizerdes. Aí depois Paulo usa um jogo aqui de palavras comum, aparece em outras passagens na Bíblia. Ele faz uma combinação de palavra e ação. Essa combinação é uma maneira de se referir à totalidade da interação com o mundo. Tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, seja por ações, seja por palavras, seja em nome de Jesus e dando graças a Deus. Então, em primeiro lugar, o fundamento da conduta cristã é o Senhor Jesus Cristo. Tudo, inclusive o que dizemos ou fazemos, é governado pelo quê, meus irmãos? É governado pela consideração do que significa viver no reino do Cristo ressurreto. E aí, olha que bonito isso. Lá no verso 16, ele falou da adoração comunitária, e ela é focada na palavra de Deus. Mas assim também, toda a vida tem que ser vista como uma experiência de adoração, porque se tudo tem que ser feito em nome de Jesus, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos por ação, por palavra, é um culto a Deus. Porque tem a ver com Jesus, em nome dele. Olha só, não é só você dizer em nome de Jesus, aí você vai lá e faz alguma coisa ou fala alguma coisa. Em nome de Jesus, pontinho, pontinho. Não é isso. Não quer dizer simplesmente pronunciar o nome de Jesus, mas tem a ver com agir sempre de acordo com a natureza e o caráter do nosso Senhor. A totalidade da experiência, da nossa existência, tem que ser vivida sempre tendo o Senhor Jesus em mente. Tudo que você faz na sua vida, você pode dizer em nome de Jesus? Ele é glorificado? E isso tem tudo a ver com ação de graças. Tudo que nós fazemos como crentes, ou seja, em nome de Jesus, nós fazemos dando graças a Deus, através do Senhor Jesus. Dar graças, meus irmãos, é um componente da obediência cristã. Mas olha só,
ao mesmo tempo que dar graças a Deus é um componente da obediência, dar graças a Deus é uma motivação para a obediência. É gratidão pelo que Deus realizou por nós em Cristo. É claro que isso é um estímulo óbvio, é um estímulo poderoso para nós vivermos sob o senhorio de Cristo. Se você é grato a Jesus Cristo, você alegremente, por gratidão, se submete a Ele, ao seu senhorio, ao seu governo sobre a sua vida. E é mais do que atitude. A gratidão sim é no coração, a gente já viu no 16, mas ela é expressa em palavras, com agradecimentos reais e verbais ao Pai, por meio de Cristo. Aqui, no verso 17, pode dar a impressão errada. Ele fala assim, em nome de Jesus, dando por Ele graças ao Pai. A ideia aqui é por intermédio de Cristo, tá? Através de Cristo nós agradecemos ao Pai. Por exemplo, tem uma tradução, a NVI, né, a Nova Versão Internacional. Ela transmite melhor essa ideia. Ela fala assim, verso 17 aí de Colossenses 3. Tudo o que fizerdes, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Meus irmãos, Cristo é o mediador de absolutamente tudo na nossa relação com Deus. Nesse sentido, Ele é inclusive o mediador da nossa gratidão ao Pai. Nós vivemos imitando Cristo, ou seja, fazendo tudo no nome dEle, imitando a Cristo. E sempre dando graças ao Pai. Como? Através de Cristo. Por toda a boa dádiva que nós recebemos. Sabe por quê? Cristo foi aquele que abriu o caminho e nos aproximou de Deus. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Para nós agradecermos a Deus. Para nós externalizarmos com nossas vozes, através de palavras, aquele sentimento que tem que ser uma chama inextinguível em nossos corações, meus irmãos. Esse sentimento de gratidão. Agradecer, como eu já disse, é um ato de obediência, mas também é uma motivação para a obediência. Nós somos gratos porque nós devemos ser. Nós não temos outra escolha. Caso contrário, estaríamos pecando por ingratidão. Mas vai além disso. Por que nós somos gratos? Nós somos motivados a servir cada vez mais e melhor a esse Salvador maravilhoso. Você faz tudo em nome de Jesus, você vive para Cristo, para a glória dEle, porque você é grato. E você faz isso tudo agradecendo. Então, juntando tudo que a gente estudou, com gratidão e por gratidão, amamos aos nossos irmãos. Com gratidão e por gratidão, nós cantamos ao Senhor. Com gratidão e por gratidão, nós vivemos fazendo tudo por ações ou por palavras que honrem o santo e poderoso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, reflita na sua vida se você foi grato ao longo do ano de 2023. Não adianta chegar aqui só no dia do culto de ação de graças e se lembrar e fica fazendo uma força. Peraí, eu vou lembrar aqui, vou lembrar disso, daquilo. Obrigado, Deus. Meus irmãos, isso faz parte de quem nós somos. Gratidão é uma característica do povo de Deus. Então aproveite esse dia, sim, em especial, para louvar a Deus, agradecer a Deus. Mas lembre-se que a gratidão, ela está na sua identidade. Por causa dela você consegue conviver com os outros irmãos, obedecendo aquilo que a palavra estabelece. Você canta por gratidão a Deus. E aí, todo mundo é abençoado. E nós vivemos com ações de graças. Isso nos motiva. Nós somos gratos por obediência, mas isso também nos motiva a fazermos tudo em nome de Jesus. Amém?
Vamos ficar de pé, meus irmãos? Senhor Deus, só queremos agradecer, ó Pai. Senhor, muito obrigado, ó Pai. Obrigado pela Tua graça, por Tua bondade, por Tua misericórdia, Senhor Deus, por Tua paciência. Senhor, obrigado, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus. Quantas vezes nos esquecemos de Ti, Pai, nos esquecemos de glorificar o Teu santo nome através da gratidão que devemos expressar a Ti, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos essa vida regada, Senhor Deus, por gratidão a Ti, ó Pai, e que isso resulte numa vida em comunidade, em que o Teu nome ainda seja mais glorificado pela relação que temos uns com os outros, ó Pai. Que o nosso canto a Ti seja cada vez mais vivo, Senhor Deus, agradável a Ti, e que assim a Tua igreja seja edificada pela Tua palavra aqui cantada, ó Pai. Ajuda-nos em tudo, ó Pai, a vivermos em tudo que fazemos, ó Pai, por ação ou por palavra, Senhor Deus, a vivermos gratos a Ti, ó Pai. E que através de Cristo a nossa gratidão chegue a Ti, porque Ele é tudo que nós precisamos, é pela obra dEle, é pela pessoa dEle, ó Pai, que nós podemos agora nos dirigir a Ti, expressarmos a nossa gratidão. Obrigado, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E que a maravilhosa graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre.